Meus amigos, o Cruzeiro vence a primeira vez no Brasileirão em 2026. A vitória contra o Vitória dentro de casa por 3-0, mostrando que sim, o problema era o Tite. Foi possível ver um time completamente diferente do que a gente estava acostumado. E antes da gente falar sobre tudo isso, já deixa seu like e se inscreve para estar me ajudando a trazer mais vídeos aqui pro canal, perfeito? Seguinte, bora falar primeiramente sobre a mudança na atitude dos jogadores, que é algo que a gente cobrava muito com o Tite, que a gente sentiu os jogadores muito apáticos, e foi possível ver um time com muito mais garra, com muito mais tesão de jogar mesmo. E cara, deu tudo certo, né? Já deu pra sentir o dedo do Arthur Jorge nesse time. Falar dos principais destaques do jogo, né? Como sempre, Matheus Pereira sempre muito participativo. Gostei também do jogo do Christian, que faz um golaço absurdo para abrir o placar. Não tem como não falar do Cauã Moraes. Estava jogando improvisado na lateral esquerda e talvez se ele não tivesse jogando improvisado na lateral esquerda, o Cruzeiro não faria aquele segundo gol, porque o segundo gol é ele vem entrando na diagonal, né, saindo da lateral do campo e vindo pro meio e dá um chutaço no gol, um golaço assim absurdo mesmo, de um garoto muito novo que tem tudo para ser um dos melhores laterais que o Brasil vai ter nas próximas décadas aí. Tem tudo para ser um grande lateral direito. O Cauã Moraes, que eu acho, na minha opinião, que deve ganhar mais oportunidades no lugar do William. Sendo assim, o Cauã Moraes jogaria na lateral direita e o Kaique na lateral esquerda. Que, cara, o Cauã Moraes jogou muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente hoje. Marcou aquele primeiro gol de cabeça que foi anulado. Dá pra discutir se o gol foi bem anulado ou não? Dá, mas já que foi anulado e a gente ganhou por 3-0, vamos deixar isso quieto. E mesmo assim, hoje era o dia dele fazer o primeiro gol no profissional. Ele voltou e fez o segundo gol do Cruzeiro, um golaço absurdo, assim, de fora da área. Dois golaços, né? Do Christian e do Cauã Moraes, dois golaços para fazer o 2-0 pro Cruzeiro. E depois disso, num contra-ataque rápido, gol do Caio Jorge, né? Faz o K. Ele sempre deixa o dele. E uma estatística importante: ele tem uma média de 0,6 gols por partidas. Que isso dá. A cada 5 partidas ele faz 3 gols. Assim, uma média absurda. É o melhor atacante do Brasil nas duas últimas temporadas, contando com a temporada de 2025 e agora essa de 2026. São números absurdos, acho que são 30 vou pesquisar um minuto. São 35 gols em 57 jogos pelo Cruzeiro, Caio Jorge. E tem que ser dito também o bom jogo que fez o Matheus Pereira, Cauã Moraes, Caio Jorge, Christian e Fabrício Bruno. Toda a defesa em si do Cruzeiro conseguiu ser uma defesa muito mais sólida do que era com o Tite, tanto que não levou gols, e com o Tite levava muitos gols, uma média de muitos gols por partida, 1 ou 2 se eu não me engano. Não vou ter esse número aqui de bate pronto, mas sofreu muitos gols com o Tite e conseguiu sair sem levar nenhum gol desse jogo contra o Vitória. Obviamente que não é um time de alto escalão que dá para levar em conta, mas já mostra que o Arthur Jorge fez um bom trabalho defensivo e ofensivo, né? Porque fez 3 gols, marcou 3 gols só no primeiro tempo, e depois disso no segundo tempo já não dá para avaliar muita coisa, porque o Cruzeiro entrou só para segurar o resultado e o Vitória já sabia que já não tinha muito o que fazer, então foi um jogo bem morno no segundo tempo. Mas, cara, o Cruzeiro tem tudo para voltar a ser aquele Cruzeiro de 2025 agora com a chegada do Arthur Jorge. Estatísticas importantes, eu vou estar olhando para cá só para estar lendo.
O Cruzeiro tinha um total de 1,88 de gols esperados, conseguiu converter mais gols do que chances criadas, né? Foram 10 finalizações, 6 delas no gol, e não permitiu que o Vitória finalizasse muito. No primeiro tempo, o Vitória teve 0 finalizações e no total teve uma, sendo delas nenhuma no gol, certo? Teve um total de 90% dos passes acertados do Cruzeiro, e isso se deve muito ao Gerson, cara. O Gerson, assim, teve um total de 90, ó, o Gerson teve um total de 95% de acerto de passes. Tipo assim, você não nota isso tanto em campo. Você pode, muitas das pessoas com o Tite ainda falava que o Gerson não estava jogando tão bem, não estava se pagando, não estava valendo o preço pelo qual ele foi contratado, mas o Gerson é um jogadoraço, mano. Ele é um jogadoraço. Foram 95% de acerto de passe, cara. Isso é surreal, surreal. E isso porque ele foi um dos jogadores, foi o segundo jogador que mais tocou na bola, tá? Lembrando, ele foi um dos jogadores que mais tocou na bola. E foi um ótimo jogo dele. E do Mateuzinho também, gostei muito do jogo do Mateuzinho. Que, cara, essa dupla de volante tem tudo pra dar muito certo no Cruzeiro também. Apesar de eu gostar muito do Lucas Romero e do Lucas Silva, eu acho que Gerson e Lucas Romero, eu prefiro até o Lucas Romero do que o Mateuzinho, mas tanto um quanto o outro podem ser muito importantes para esse time do Cruzeiro, para situações diferentes e times diferentes. Vamos ver o que será a preferência do técnico Arthur Jorge. Falando agora um pouco sobre o gol, ainda temos o problema do Matheus Cunha. O bom é que hoje ele não foi muito exigido, e se continuar assim, creio que não seja um problema tão grande, mas nos grandes jogos isso pode mudar, porque nos grandes jogos vai ser mais difícil para a defesa do Cruzeiro defender tão bem quanto defendeu nesse jogo contra o Vitória. E vamos ver, eu acho que o Cruzeiro tem que ir no mercado contratar um goleiro. O que vocês acham? Comenta aí, se inscreve, deixa o like e é nóis. Valeu, hein?